Bom, nós vamos iniciar hoje 2 domingos consecutivos sobre clamor. E hoje eu quero de alguma forma abençoar a tua vida também. Uma mensagem que o Senhor me deu essa semana. A gente tem trabalhado muito bem no Espírito Santo. Fui finalizar a mensagem hoje de manhã, tomando café, lendo a Bíblia, e o Senhor ministrou no meu coração a finalização dessa mensagem. Então, essa mensagem nós estamos transmitindo agora pelo Instagram da igreja, para quem não segue na internet oficial. Também essa mensagem depois, amanhã de manhã, provavelmente vai lá para o canal do YouTube da igreja. Então, tudo para melhorar o propósito da pregação do Evangelho. Bem, quantos estão felizes? Quantos querem viver algo extraordinário de Deus? Amém? Amém. Quer viver mesmo? Sabe que... Deixa eu dar uma ajustada aqui no som um pouco. Sabe aquelas pessoas, ao longo do tempo, que elas começam a caminhar, projetar coisas na vida, depois do nada, parece que as coisas não dão certo. Você não consegue desfrutar. Isso não estou falando do ímpio, estou falando do cristão. E algumas coisas eu identifico nessa caminhada. Hoje a gente vai olhar um pouco a Bíblia, porque eu quero que você entenda a maior de todas as profecias. E a maior de todas as profecias é este livro aqui. É essa palavra. Por mais que você possa estudar profeta, se Deus quiser me pegar aqui e eu entregar uma profecia para você, Ele vai fazer. Mas a maior profecia é a própria palavra de Deus, ministrada aos nossos corações, amém? E eu quero falar nessa noite sobre o clamor de Ana. Muitos conhecem a história de Ana, mas eu quero abranger de uma história algumas chaves que no clamor, no testemunho de Ana, a gente consegue identificar. E existem, diga comigo, 4 chaves. 4 chaves. Que elas destravam áreas da nossa vida. E quando eu falo destravam algo na nossa vida, eu não estou falando riquezas apenas, ou bênçãos financeiras. Deus faz isso. Mas eu estou falando de a plenitude, a graça e a bondade, a misericórdia, o amor de Deus dentro de nós. Ao termo prosperidade, tem gente que ganha 10 mil reais por mês e não é próspero. Tem gente que ganha R$1.000 por mês e esse é próspero. Por quê, pastor? Porque ele entendeu alguns propósitos. E algumas coisas nós precisamos entender à luz da palavra. Diga comigo, a palavra é a essência da minha vida. Mas para a gente entender os 4 pontos, eu quero ser bem rápido. Depois nós vamos fazer uma ação profética. Eu preciso entender a primeira chave. Diga comigo, a primeira chave para destravar. Eu preciso entender que existe um mundo espiritual. Tem gente que acha que o mundo espiritual é lorota. Tem gente que acha, pastor Edson, que o mundo espiritual é a história da Corachinha. Tem gente que fala que anjo não existe, demônio não existe. Morre para ver onde é que vai parar. Se tu tiver salvo, tu sabe onde é que tu vai ir. Mas existe um âmbito espiritual. Só que diante da palavra de Deus, nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele existe. Diga comigo, o mundo espiritual, ele existe, ele é real. Existe nesse exato momento uma luta entre anjos e demônios. Existe uma batalha espiritual contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua saúde, contra as tuas finanças, contra o teu psicológico. Mas existe também uma palavra do céu dizendo que nenhuma arma forjada prevalecerá contra a tua vida. Aleluia. Mas você precisa crer nesta palavra. Vamos para a Bíblia. Livro de João, capítulo de número 13, verso 5. João, capítulo de número 13. O verso de número 5 e o verso de número 6. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Misericórdia, juro da vida e teologia.
Deus. João, capítulo número 3, versos 5 e 6. Aleluia. Todos acharam? Amém? Diz assim, João 3, capítulo 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui Jesus está dando ênfase principalmente ao batismo. Aquela pessoa que entregou a vida de fato ao Senhor, reconheceu como um ato simbólico, mas diante dos homens, dos pastores, sacerdotes, independente da igreja que você se batizou. Mas aqui está falando que há uma necessidade, porque ele fala que o homem da carne é nascido da carne, entende apenas sobre a questão da carne, mas aquele que é nascido do Espírito entende do Espírito. E quando você tem o ato de fé de se batizar, e nessa caminhada você começa a participar, irmão Natália, do reino de Deus. Diga, eu começo a participar do reino de Deus. Pastor, o que isso tem a ver com anos? Não vou de clamor, calma, nós vamos chegar, nós nem chegamos em ano ainda. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, eu tenho que nós olhar um pouco a Bíblia hoje. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 6. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e verso de número 6. 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Amém. Nós vamos ler até o verso de número 14. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2 e verso de número 6, que diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós recebemos, diga, mas nós recebemos, com fé, você não almoçou hoje, mas nós recebemos o Espírito do mundo. Falei certo ou falei errado? Falei errado. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Diga para quem está lá, você não recebeu o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é nos dado gratuitamente por Deus. Verso 13: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. E aqui eu termino no versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura, e não podemos entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Eu quero que você entenda aqui nesse texto, ela está falando sobre o mundo espiritual. Como o presbítero irmão Natanael estava aqui ministrando sobre o dízimo das ofertas, ele falou que tinha uma prestação online, sentiu no seu coração de abençoar um missionário, um culto, e Deus proveu. A lógica humana de uma pessoa carnal, se tu tem 40 reais, dá 20, cara, tu não vai pagar prestação nenhuma, vai faltar para você. Lógica natural. Mas aquele ser, aquela pessoa que é espiritual, ela entende o que é espiritual e o que é de Deus. Aleluia. Então por isso que Deus sempre vai procurar em nós alvos proféticos.
a questão da religião. Quando eu falo religião, eu falo cristianismo. É loucura um homem ser crucificado numa cruz pelas nossas vidas. Quem é que de nós aqui daria a nossa própria vida? Eu não daria a vida por vocês, ou você pela minha. O homem natural não faz isso. Só quem é dos céus. Por isso que a Bíblia diz que assim na terra, como é? Está falando de um reflexo espiritual. Está dizendo, o céu a gente traz para a terra. Só que você só consegue discernir as coisas espirituais quando você se torna alguém espiritual em Deus. E você quer ver o que eu vou falar agora? Último versículo. 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Glórias a Deus. E o verso de número 20. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20 e verso 20. Quem achou isso? Amém? Diz a palavra. E pela manhã bem cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E saindo eles, pôs em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Diga comigo: credes no Senhor, seu Deus, e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperarei. Esse versículo fala de um âmbito espiritual. Imagina, Josafá fica com medo, uma guerra vem, vai orar, vai buscar o Senhor, levanta o profeta e fala: nessa peleja não terás que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Mas o número que está lá é maior, não tem, os caras estão mais armados, não interessa, existe uma palavra profética. Então, que a primeira chave que a gente precisa entender para romper é entender o mundo espiritual. E quando a gente fala do mundo espiritual, é algo que vai nos envolver em entender o que Deus tem para nós. Eu testifiquei para vocês, todo mundo sabe quando a gente começou o trabalho, o Espírito Santo falando: vai lá e faz, eu não faço, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. Pastor, mas não tem isso, naquilo. O ato profético da dedicação ao Senhor, Deus começa a mover as coisas. Mas você precisa, primeiro ponto, é entender o mundo espiritual. Então diga para quem do lado: o mundo espiritual, ele é real. Então, se eu creio no Senhor Deus, se eu creio na palavra de Deus, se eu venho no culto e sinto aquele arrepio, né? Você diga arrepiozinho, legal, que louvorzinho que o pastor Edson cantou, que me tocou. Mas se eu creio nisso e quando uma palavra é liberada, algo acontece. Eu nunca me esqueço, nós vamos falar no final do culto. Eu cuidava de um culto de libertação, e eu falei isso já. O Espírito Santo falou: faça um ato profético pessoal. Tinha um grupo muito pequeno de pessoas ali, pessoas de idade até, alguns com problemas com filhos e tantas coisas, e o Espírito Santo falou: faça. E eu falei bem assim: pega um envelope, bota uma oferta de gratidão ao Senhor. Não tinha um valor específico, mas eu fui tocado naquela tarde. Quem me conhece, eu não sou muito de fazer essas coisas, eu só faço quando eu sou tocado por Deus. E naquela tarde eu peguei e falei: Senhor, ó pessoal, você quer um pedido, coloca aqui, nós vamos estar orando, Deus vai prover. E tinha uma irmã, eu não me esqueço essa irmã, ela ia todos os cultos da tarde, ela estava lá. Ela vinha lá da Salomé, às vezes vinha a pé, às vezes vinha de Uber. E ela chegava lá e ela dizia: pastor, eu estou com meu filho trancado dentro do quarto e ele não sai. Eu falei: irmã, Deus vai te abençoar. O Espírito Santo, eu naquele momento liberei a palavra, ela pegou e fez. Passou ali alguns 2 dias, na verdade. Ela falou: pastor, quando eu chego em casa depois do culto, depois do ato voluntário que eu fiz aqui na igreja, o meu filho saiu do quarto, já está comendo, já está se comunicando com as pessoas. O que é isso, pastor? É muito espiritual. Só que às vezes, pastor, nós somos Tomé. Somos Tomé, é a realidade, a gente é Tomé. Não, eu preciso ver para crer. Eu preciso que as coisas estejam ali palpáveis para eu entender. Só que eu nunca me esqueço que eu saí do culto e eu fui numa campanha lá no Rio. E tinha um pastor, Natanael, lá do
de cima. Pastor bem gordinho assim, cara profeta de Deus, profeta mesmo, cara. Tudo, e eu aqui, Senhor, e eu falando, Senhor, puta tarde eu fiz isso, e ele pegou assim, ele olhou você, pastor, começou a revelar toda a minha vida, o nome da minha tataravó, da minha bisavó, da minha avó, da minha família, começou a revelar tudo. Eu, o cara é power mesmo, cara é profeta, nem eu sabia o nome da minha bisavó, mas Deus tinha revelado para ele. E ele começou a entregar, e ele falou para mim, e ele disse assim, gente, e o culto de tarde não tinha sido transmitido, nem pelas redes sociais, nada. Tinha acho que 20 pessoas dentro da igreja. Se tinha 20 era muito. E ele falou bem assim, antes dele eu contar o testemunho, ele disse bem assim no culto de noite, isso foi na sexta de manhã, de noite eu estava na campanha, e ele disse, e eis que o voto que você fez hoje à tarde, eu, Senhor, tenho assinado como bênção. E eu falei, cara, com medo, eu falei, mas ninguém, não postei no status, não postei no Instagram, que loucura, o cara nunca me viu, o cara revela e acontece isso, o que é? São coisas espirituais. Só que a gente tem que entender que existe um mundo espiritual. Então a gente tem que virar a chave da incredulidade, das coisas carnais. Não é que achar, não, porque é assim, é assim. Tem gente que nunca vai vivenciar o nome de Deus porque não crê no mundo espiritual. Mas ela crê numa mandinga, ela crê que se botar roupa branca no final do ano vai melhorar. Ela crê que o amarelo é não sei o quê. Crente olhando o horóscopo, o meu horóscopo hoje é tal, a minha cor é tal. O cara vai te converter. Porque a palavra de Deus é a maior de todas as profecias. Só que a gente tem que entender que quando a gente lê essa palavra, abre-se um mundo espiritual. Pastor, como assim? Não estou entendendo. Quando eu leio, como aqui Josafá, Deus levou o nome de Josafá, essa peleja não terás que pelejar, porque eu pelejarei por ti. Deus estava dizendo, Josafá, eu entro na batalha, mas as circunstâncias são difíceis, mas eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que Deus está dizendo? Existe uma palavra liberada no ato profético e no mundo espiritual. A lógica, um menino chamado Davi derrubar o gigante Golias? Tem lógica? Não tem, mas havia um mundo espiritual. E o que ele foi? Ele pegou espada, ele pegou canhão, ele foi no jiu-jitsu, ele foi no boxe? Não. Ele pegou apenas pedrinhas, a fundinha dele e o inimigo caiu. Mundo espiritual. Então, quando ele está do lado de um mundo espiritual, ele existe, é real. Agora a pergunta para quem está do lado: você quer ter acesso a esse mundo espiritual? Aí, pastor, calma aí. Só tem que dar 5 mil reais para você ter acesso, tá? Não te preocupe. Glória a Deus. Ó, o pastor Edson deu glória a Deus. Então, dá 5 mil, pastor. Glória a Deus. Por que o senhor fala mundo espiritual? Porque o mundo espiritual ele é acessível a qualquer um. Eu já escutei tanta gente falar, para você que é pastor é mais fácil. Não, cara, é mais difícil. Porque as lutas que a gente tem, as guerras. E às vezes eu falo, vai e faz, não está sem real no bolso, Deus vai lá e faz. Se eu não tenho como fazer, vai lá e faz, eu não vou fazer, tá, eu vou. Chega lá, Deus provê as coisas. Mas existe mundo espiritual. Mas você tem que crer. Diga, para quem está lá, agora é profeta de Deus. Chega de ser cabeção. Acredita no mundo espiritual. Tu acredita em tanta coisa. Tu acredita em até hoje no velho saco. Tu acredita até hoje que o velho saco vai te pegar. Tu acredita na cuca até hoje. Né? Ontem a gente estava levando lá a Isa, lá no outro continente, lá em Itapuã, né? Sabe onde é que eles moram lá? Né? Atravessa a floresta amazônica, lá, naquele lugar. Né? Cada vez que eu chego lá tem um movimento de gente lá com promoção. Parece aquele filme Del, né? Aquele zumbi, né? E eles falam, ai, pastor, se eu ver um zumbi na minha frente, eu não sei o que eu faço. Eu disparo, morro. A gente acredita em tanta coisa, mas a gente não acredita que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do cristianismo. Que Deus fala, primeiro faz um bolo para mim e não vai voltar azeite de farinha. Não, será que não? A lógica é o que é? Se não der, vai voltar. Essa que é a lógica. Mas Deus ele quer que você entenda o mundo espiritual. Bem? Glória a Deus, vamos lá, que até a bateria está acabando aqui. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo de número 1. Agora a gente entra na mensagem para que você entenda o mundo espiritual. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso 4. Quem ajuda diz amém? Glória a Deus. E diz assim:
Ele disse: opa, eu acho que calma aí que eu fiz uma coisa errada aqui, só um minutinho. Deu um bug aqui. Não lembro que eu segunda essa não, nunca vai dar certo. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo de número 1, verso 4. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava a porção de sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava a parte excelente, porque ele amava Ana. Porém o Senhor tinha cerrado sua madre. E sua competidora excessivamente irritava para embravecer, porque o Senhor tinha cerrado a madre. E assim fazia ele ano a ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois de comer e beber de Giló, sacerdote que estava assentado à cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Glória a Deus. A segunda chave é a chave de clamar. Pastor, quando é que eu devo orar? Todo tempo. Quando você ganhar o 13º, quando você ganhar a causa da justiça, quando você ficar rico, quando você continuar morando de aluguel, quando você ganhar o carro próprio, quando você ganhar a casa própria, você deve orar em todo tempo. O clamor tem aquela canção da Cassiane, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. A segunda chave que Ana tinha, porque ela tinha um clamor ao Senhor. Diz alguns, só que vocês entendam, não estou afirmando, mas segundo alguns teólogos, historiadores, dizem, mas não é afirmado, não está na Bíblia, a Bíblia não fala, que aproximadamente Ana demorou 25 anos para receber o milagre. E a gente não espera nem uma semana. A gente não tem paciência nem para esperar. Por quê, pastor? O diferencial da segunda chave que abri é o clamor. E Ana, por mais que Eucana dava a maior parte a Ana, por mais que Ana, de ano a ano, junto com Eucana, eles iam ao templo, eles iam lá adorar ao Senhor. Se algo que eu aprendo com Ana é que Ana sempre teve uma intensidade com Deus. Ela sempre procurou de alguma forma adorar a Deus e ser grato a Deus por tudo que estava acontecendo. E tem gente que nos tempos de hoje, o que acontece? A gente para de orar por qualquer coisa. A gente para de orar porque o dinheiro não caiu no dia que caía. A gente para de orar porque o carro estragou. A gente para de orar porque a gente está comendo arroz, feijão e ovo frito. A gente para de orar e de ter uma comunhão com Deus. Mas eu aprendo com Ana que ela tinha sim uma perseverança no Senhor. E diz o texto que ano a ano subia seu esposo a levar o sacrifício, dava a Ana a maior parte, e Ana era grata, Ana perseverava em oração, Ana continuava em todo o tempo clamando a Deus. Diga para quem do teu lado: quer virar chave? Aprenda a orar em todo o tempo. Pastor, mas hoje está frio. Ora mesmo no frio. Pastor, mas está quente? Ora mesmo no calor. Pastor, está dando tudo errado. Continua a oração. Os antigos diziam: quanto mais oração, mais bênção. Quanto mais você se posiciona, mais Deus vai se manifestar e vai te encher da graça. Quando os discípulos estavam presos, os apóstolos, a igreja do Senhor estava orando para que Deus manifestasse o dom da cura, o dom da libertação, melhor dizendo, para que houvesse sair da prisão. A oração é algo que nós fizemos em todo o tempo. Neemias, quando reconstrói Jerusalém, os muros de Jerusalém, quando ele recebe a notícia de Sanbalate e Tobias que viriam para destruir, inibir a ação de Neemias, Neemias botou um vigia para guardar as fendas
ainda estavam começando a ser reconstruídos Jerusalém, os muros de Jerusalém. Porém, Neemias continuava em oração. Neemias, antes de consultar o rei, ele ora e jejua 3 dias, porque a oração é o combustível do crente. E a pergunta que eu tenho para fazer, não precisa olhar para quem está do teu lado: como é que está o seu depósito de oração hoje? Pegou lá. Depósito o quê? O senhor falou? Como é que está o teu depósito de oração? Tem gente que recebe a profecia. Eita glória! O cara não ora nem um minuto dentro de casa e quer que o Senhor desça. Pastor, é noite de clamor, nós vamos clamar todos juntos, mas a gente tem que entender que a gente precisa ter acesso a Deus. Agora eu quero falar para você a terceira chave. 1 Samuel, capítulo número 1, verso 11 e 17. 11 e 17. Mesmo capítulo, nós vamos ler até o verso 17. E voltou um voto dizendo ao Senhor, Ana, e voltou um voto dizendo ao Senhor dos exércitos: se dignamente atentares para a aflição da tua serva, porque de mim lembrares da tua serva, e não te esqueceres, mas a tua serva, o filho, der um varão, Senhor, te darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu, olha o texto diz, que perseverando ela em orar perante ao Senhor, e diz, e sucedeu que ela perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porque porquanto Ana no coração não falava, não se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve como embriagada, e disse Eli: até quando estarás embriagada a parte de ti do vinho? Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não te tenhas como serva de Belial, porque pelas multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então, olha ao profético. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Ana entendia o mundo espiritual, primeira chave. Ana entendia o segredo de ter conexão de oração. Mas entenda que diga comigo, tem dias e dias. Diga, tem dias e dias. Mas tem o dia. Que dia que é esse? É o dia de tu levantar a mesa e tomar uma posição diante de Deus. É o dia que você falar: hoje eu mudo a minha vida. Não é amanhã, é hoje. É agora. E sabe o que ela faz? Faz um voto. E Deus ama votos. A gente pede. Deus abençoa, Deus abençoa. 4% do céu, adianta. Deus adianta, pix. Deus vai quem tu vai me entregar? Calma aí, né? Tu não tem que dar, não entregar nada. Deus espera de nós. Uma das frases que o meu pastor, ele disse para mim assim: não espere eu derramar um óleo na tua cabeça, já seja um pastor. Porque a gente acha que esse canudo teológico vai te formar alguém. Uma unção com óleo vai te tornar alguém. Não. É uma dedicação, é uma postura, é uma posição sua. E Ana, ela entende isso, e ela diz assim, resumindo, ela já estava no limite. Ela disse: Senhor, eu não aguento mais essa pressão. E ela sabia o mundo espiritual. Ana conhecia a história. Ana conhecia o Deus de Israel. Ana sabia dos feitos do Deus de Abraão. Porém, Ana fala: Senhor, se hoje tu atentares, hoje eu faço um voto contigo. E eu sei que muita gente, você vai entender no final da mensagem, ama fazer voto. Eu já vi gente entregar 2 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil na igreja, fazer votos, Deus estourar coisas extraordinárias, coisas na justiça, emprego, financeiros, carros, casas. Eu vi Deus, e Deus faz, porque Deus é um Deus muito da prata. Só que eu quero que você entenda algo, que quando Deus ele responde no ambiente profético, existe um espaço lá
fica analisando o que a gente faz com o voto, com a bênção que Ele nos entregou. Porque tem gente que chega diante do altar e fala: Senhor, me abençoa com um carro. Senhor, se tu me deres um carro, eu vou todos os dias no culto. Senhor, eu vou pegar alguém lá, eu vou pegar meu carro, vou buscar alguém. Senhor, eu vou chegar para o pastor, meu carro está aqui, é para usar para a obra, é para fazer isso e aquilo. E daí vai passando o tempo, tu ora, tu recebe o carro e você fala: não, mas meu carro não faz isso não. Não, meu carro não. Cara, eu tenho um Corsa Classic. Ele automaticamente hoje ele vem direto de fábrica dos céus. Ele é 4x4. Ele é 4x4, sim. Ele passa onde nada passa. Esses dias eu fui lá, aí tinha uma piscina, e eu olhei: será que o carro passa ou não passa? Meu Senhor, bota os teus anjos embaixo aí, trancar os seus filhos, não deixar a água entrar. O carro passou. Estava que nem Pedro, andando sobre as águas, né? Passou. Mas isso é loucura. Eu já vi gente dizendo: mas isso é loucura. Tu vai estragar o teu carro. Mas o combustível e o pneu não interessa. Eu sei o que eu orei, o que eu pedi para Deus. Eu sei o que eu falei no secreto. Só que a gente fala: não. Cara, assim, cara, meu sonho eu queria comprar uma guitarra, trabalhar com uma guitarra. Vou comprar uma Fender, velho crédito, pagar $8.000 naquela guitarra. Eu vou tocar na igreja. Não. Só domingo. Uma vez por mês. Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor, não, eu vou fazer um voto. O pastor levantou um voto. E o cara vem aqui e dá R$1.000. Senhor, eu quero aquela porta de emprego, o salário é 10 mil. E eu prometo, Senhor, se fiel a Deus, tu sai aqui arrepiado. Passa alguns dias, a porta se abre. O que você faz? Não tem tempo para isso. Não tem tempo para estar pronto. O serviço é muito mais preocupante. Por isso que eu digo assim: Deus não está nem porque a gente fala. Deus está aí pelas nossas ações. O que a gente tem feito com o Deus? Gente, eu nunca vou. Gente, eu falo para todo mundo, quem anda comigo, eu nunca, sério, eu tenho desculpa para vir no mundo. Nunca. Eu parei de trabalhar para vir no mundo. O carro estragou, deixei o carro lá e fiquei a pé. Por quê? Porque eu entendo que quem me dá força e combustível todos os dias é Ele. Quem me capacita todos os dias é Ele. Quem dá saúde todos os dias de manhã é Ele. Eu orei para as portas acontecerem. Eu orei para que Deus abrisse. Eu orei para que Deus tocasse. Eu orei para a coisa acontecer. Deus fala: filho, estou liberando para te dar. E agora, o que tu vai fazer? Ai, Senhor, calma aí, Deus, eu estou muito ocupado agora. Eu falei de uma vez que foi legal que o Nathanael falou sobre dízimos, né? Teve um irmão uma vez na igreja. Ele ficou congregando um ano. E ele nunca dizimou na igreja. Ele nunca ofertou na igreja. Uma vez ele passou por um perrengue gigantesco. Ele ligou para orar do pastor. Ele ganhava 2.000. Recebeu R$75 o salário dele. Pastor, o diabo. Eu falei: o diabo não se levantou, é você que é o endemoniado. Eu falei para ele: cara, tu sabe que tu nunca dizimou, tu nunca ofertou. Nunca teve uma fidelidade com Deus. E tu quer ter coisas que Deus faça que tu não tem como. Tu não tem crédito com Deus. E ele foi passando, ele: pastor, o que eu faço agora, pastor? Eu estou preocupado com as coisas. Cara, calma, respira. Agora tu não tem pastor, não, você quer. Vamos lá. Faz o seguinte: quando é que recebeu R$75, eu vou te ensinar. Pega R$7,50. Esse é o teu dízimo. E leva na igreja. Pede misericórdia a Deus, não é a minha, a Deus. E Deus vai abrir, Deus vai te abençoar. Deus vai atender a tua petição. Mas seja sincero diante de Deus. Eu ainda me esqueço que eu estava ali. Eu entrei na igreja e estava com o meu lapinho. Chorando. Apavorado, aluguel para pagar, não tinha quanto, cara, quer 2.000 ganha R$75. Botou R$10. Ó, pastor, eu fiz. Cara, Deus vai te abençoar. Deu uma semana, o patrão deu dinheiro, resolveu as coisas, o salário foi ali, foi descontado, resolveu o problema. Uau! Deus é bom, pastor, pastor, Deus é demais, meu cara, só continua fiel ao Senhor. Quer que ele fez no outro mês? Acho que ele dizimou? Não. Acho que ele ofertou? Não.
se bolou de novo, saiu da igreja, e até hoje é capeta. Tem muita pessoa dentro da igreja assim, porque não entenderam o que é o âmbito profético que é o voto. Então as pessoas, às vezes, elas ficam querendo algo de Deus, mas não querem pegar nada de Deus. Aqui alguns acho que já foram do mundo, né? Se lembra, traz na memória, sim, né? Mas não traz muita coisa na memória, tá? Não traz muita coisa. Te emociona aí, quando dá uma libertação aí. Glória a Deus, tá aí o pastor Esther, tá aí o Natanel. Estou vendo todos os demônios. Mas traga na memória quanto você já gastou numa festa. Quanto você já gastou no mundão? Aqui a Michelle, né? Michelle foi ex-mãe de santo aí, pra quem não sabe. Os trabalhos, quantos trabalhos ela fez lá gigantesco lá? 2, 3, 5, 6, 7, 8 mil metros. E a gente fala o quê? Pastor. Aí gozado. Aí chega aqui e fala pra gente, vou ter que fechar a igreja. Por que, pastor? Vou ter que pagar. Mas meu pastor, o diabo não, cara. O diabo te mandou a gente, dá pra todo mundo ajudar. Mas meu pastor, não sei o que, não, mas. São coisas lógicas, mandamentos e princípios de Deus. Só que a gente quer ter acesso ao Santo dos Santos sem ter um comprometimento com aquilo que Ele tem. Só que Ana, ela entende que só Deus pode dar a resposta. E o que ela fala? Senhor, atenda-se para a minha oração. Se atentar para o meu pedido, eu faço um voto. E o voto dela, cara, não é qualquer voto. Vou cuidar. Se me falha a memória, me corrijam aqui, né? Os teólogos de plantão. Mas eu acho que a criança, segundo o judeu, é de 6 a 7 anos, por aí mais ou menos, desarmamento. Não, né? Isso aí mais ou menos. Se não me falha a memória. Imagina, depois ela vai lá e pega a criança e entrega no tempo. Como sacrifício. Mas sabe qual é a grande diferença de Diana? E você vai entender que nós falamos encerrar. 1 Samuel, capítulo 1. Vai lá para o verso 20. Verso 20. E sucedeu que passando até 28. E sucedeu que passando alguns tempo, diga, Ana concedeu e teve um filho e chamou de Samuel, porque dizia ela, tenho pedido ao Senhor. Subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, sacrificar anual, cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao marido, quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor, e lá ficará para sempre. Eucana, seu marido, disse, fazer o que é bem te parecer aos teus olhos. Fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher, e deu leite ao seu filho até que desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros, uma efa, farinha, um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor esse nó, e era um menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxe o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Porque esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que hoje eu tenho pedido, pelo qual também o Senhor eu entreguei, por todos os dias há de viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele terminou ali ao Senhor. Ana recebe a bênção, e a quarta chave, o que é? Ela vai cumprir o seu voto. E eu quero que você entenda aqui, eu vou só o texto rápido. Vai para o capítulo 2, versos 6 e 9. 6 e 9, capítulo 2, versos 6 e 9. E diz, deixa eu ver que está certo. 6 e 9. O Senhor é o que tira a vida e dá, que faz descer a sepultura e faz tornar e subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Vai lá agora 2, 18 e 21. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido
e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano a ano, está falando de Ana, trazia quando o seu marido subia a sacrificar o Senhor anual. E olha que interessante o ambiente profético. Eli abençoava Eucana, e a sua mulher lhe dizia: o Senhor te dê semente dessa mulher, pela afeição que fez ao Senhor, e voltando para o seu lugar. E olha o verso 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha só, ela faz um voto, ela busca o Senhor, ela cumpre o voto. A quarta chave qual que é? Cumprir o voto. Sabe por que tem muita gente que não estoura muitas coisas? Porque ela não cumpre os votos. E a pessoa diz assim: pastor, eu senti de Deus, vou fazer isso. Cara, é real, glória a Deus. Tudo abençoado. A pessoa faz o primeiro mês, o segundo mês não faz, aí começa a travar todas as coisas. Ah, mas por que eu vou dizer o voto do diabo? Não é o diabo que você não é porque você deu legalidade. É a vida cristã. Não existe esse papo que você ficar ensinando um ou você se torna de Deus ou você se torna lá do mundo. Ah, mas Senhor, eu vou ficar vindo, beleza, fica vindo o tempo que você quiser, fica ensinando o tempo que você quiser, mas uma hora o tempo acaba, o tempo estoura. Uma hora você é a bola da vez. Só que Ana, ela entende o propósito de buscar ao Senhor, cumprir o seu voto, entregar ao Senhor e falar: Senhor, está aqui, eu pedi, o Senhor me deu, eu estou cumprindo, fazendo a minha parte. Deus visita a Ana e consegue a Ana mais filhos. Ana não pediu mais filhos, mas Deus teve bondade a Ana pela sua fidelidade. Então por isso que tem muita gente que está dentro da igreja nos dias de hoje e não é fiel ao Senhor. Eu não estou falando apenas de oferta e dízimo, eu estou falando de uma vida íntegra do Senhor. Por isso que às vezes a gente não entende: mas por que é abençoado? Por que o cara não é? Por que o cara não tem a presença? Por que ele poderia estar avançando, não está crescendo? Por quê? Não entendeu que é fidelidade com Deus. O que é compromisso com Deus? O compromisso com Deus é muito mais que você estar aqui no culto. O compromisso com Deus é você ser o culto a Deus. O compromisso com Deus é você cultuar a Deus. É você chegar aqui: Senhor, eu estou cansado, estou com dor de cabeça, lutei para chegar aqui, mas bendito seja tu, Senhor, acima de todas as coisas. Ah, Senhor, está dando tudo errado, mas eu te louvo porque eu sei que tu és fiel. Ah, Senhor, está tudo dando errado, está dando certo. Senhor, o gigante tem se levantado, mas eu sei que tu és poderoso para fazer grandes coisas. E a pessoa começa a falar: vai que é louco, vai lutando, vai enfermo. Por quê? Porque sabe que existe um Deus que trabalha pelos seus. A pastora Camila, teve uma vez que chamaram ela de louca, porque quando a gente estava com a nossa filha no hospital, a Isabela, onde já sabe, ela ficou mais de 30 dias hospitalizada no hospital. A gente saía da UTI do hospital para ela. Ela cantava, ministrava louvor, e às vezes eu dava um intervalo, ia no banheiro, ela ia lá, ligava o telefone, pegava e ligava para a UTI: como é que está a Ana? E às vezes a notícia era ruim, ela piorou. E mais a gente chorava, os pastores oravam, na época nós não éramos pastores, oravam por nós e tudo. Mas pastor, o que nos torna perseverante é entender que a gente precisa estar na dependência de Deus. Pastor, eu senti vontade de fazer isso, então faça. O problema das pessoas é que as pessoas prometem para o homem, você não promete. Eu falei no mundo espiritual, diz: crede no Senhor, estará seguro, crede nos profetas e prosperarei. Quanta palavra eu liberei de pessoas que foram abençoadas, mas nunca mais voltaram para agradecer. Nunca foram fiel a Deus. Já não tem testemunho, eu olhei para o irmão chegou bem: pastor, eu estou procurando na justiça, vamos orar. Deus vai abençoar, Deus vai destravar, Deus vai, pastor, nós vamos arrumar isso, vamos fazer isso para glória a Deus. Glória a Deus, é isso mesmo, não Deus. Deus vai abençoar, Deus arruma as casas, Deus transforma, Deus faz um milagre. E na outra semana o cara sai da igreja, separa da mulher, vai lá no mundão, torre todo o dinheiro, depois volta para a igreja. O diabo te lançou, o diabo tem um CPF, meu querido. Deve ter muito, pastor, por que parece que as coisas não andam? Pastor, parece que por que às vezes tem um vazio? É porque Deus, ele espera de nós uma fidelidade. Não adianta você apenas vir aqui: ah, pastor, eu já entreguei. Você tem que ser fiel, você tem que cumprir o Senhor. O romper de Deus na nossa vida é quando nós entendemos uma fidelidade com Ele. E Deus chama isso de nós. Às vezes a gente quer subir monte, e subimos, vamos ao monte. Aí faz campanha, fizemos. A gente entra no ministério do Reteté, mas Deus nos pega aqui. Onde então foi o Reteté? Só um monte aqui. Olha a majestade de Deus.
hora que eu estava cansado de ficar com as mãos. E quando eu abaixei, deu meu primo lá, o professor lá, né? Deu um negócio na minha cara. Não abaixa, guarda. Cansado, mas não cansado. Não abaixa, guarda. Por quê? E quando a gente abaixa a guarda, o inimigo lembra. E às vezes a gente está aqui, ó. Ali, ó, para virar. Para Deus falar. Já está tudo pronto. Mas o que a gente faz? Abaixar. Tem uma canção antiga, eu acho que só os antigos, eu acho que só o pastor, quem sabe, eu acho que só o pastor Edson e o Natanael não conhecem. Soldado ferido. Olha aquela palavra. Soldado ferido. Chorando de luz. Às vezes a gente está ferido, às vezes a gente está aqui, doendo, mas a gente está olhando. Eu agora como pastor, às vezes eu conversei com alguns essa semana. Falei, se posiciona, se coloca. Vai, Deus vai fazer grandes coisas. Agora as coisas acontecem. Mas pela falta de constância, de firmeza, nunca vai chegar nos lugares altos. Por quê? Porque tem uma grande déficit de atenção. Em quê? No Senhor. Tudo distrai. Tudo é melhor do que a presença de Deus. Termino. Ana sabia que havia um mundo espiritual. Ana sabia que havia um Deus em Israel. Ana sabia que devia clamar. Ana sabia que precisava fazer um voto. E Ana sabia que também precisava cumprir o voto. Deus vai te abençoar, eu digo, Deus vai te abençoar. Só que Deus vai esperar de ti é a tua entrega e fidelidade. Quem sabe você orou pelo carro hoje, que você tem, pela casa que você tem, pelo emprego que você tem, pelas portas que você tem. E o que você tem entregado a Deus? Eu nunca me esqueço que nas madrugadas eu estava orando e o Senhor me visitou. O Senhor falou bem assim comigo: o que tu está murmurando? Qual é que é o teu problema? Mas ser moço, eu disse que ia fazer as coisas não estão acontecendo, está difícil. O Espírito Santo falou, mas eu sou Deus da tua vida. Só que agora tu vai deixar o quê? Que as circunstâncias te peçam. E Deus às vezes usa de casa, às vezes, para nos animar. Familiares, pessoas. A própria mulher de Jó fala: maldições, meu Deus, eu morro em paz. E Jó fala o quê? Falaste como uma louca mulher. Queres aceitar o bem, mas queres aceitar o mal. Nu saímos e nu voltarei para o bem. Mas eu sei que o meu Deus está no controle de todas as coisas. Se coloca de pé nessa noite.